Alzira de Carvalho Divino, filha do Bispo Gessé, muitas histórias eu acredito que tenha para contar, ainda mais vindo de uma família tão tradicional dentro da Wesleyana. Para a senhora, o que representa esses 50 anos da Igreja Metodista Wesleyana? Olha, esses 50 anos de Wesleyana é a nossa vida, porque desde pequenininha, quando o Senhor chamou aquelas 5 pessoas, e meu pai era uma daquelas pessoas, para começarem essa igreja por causa do avivamento que ardia no coração deles. E nós fizemos parte disso, porque bem pequenos nós tivemos que viver de uma maneira bem difícil no início, porque saímos de uma outra denominação, mas tudo para que cumprisse o chamado do Senhor. E dali em diante a gente viu Deus só operando, confirmando o chamado, mas foram momentos difíceis, porque foi privado de muita coisa, tudo era feito na nossa casa, porque a gente não tinha recurso. Então, eu me lembro muito das reuniões do conselho que se reuniam na nossa casa, e como era muita gente, eu sempre ajudava minha mãe na preparação do café, das comidas, mas era uma alegria receber todas aquelas pessoas na nossa casa e vendo a nossa igreja crescer, e as coisas foram mudando, e Deus foi ampliando a nossa igreja, e aquilo, como criança, mas mesmo assim eu sentia feliz, porque eu via a realização do meu pai, daqueles que abriram mão de muita coisa e atenderam ao chamado do Senhor para essa grande obra que, graças a Deus, continua marchando, né, firme, vitoriosa e atingindo países da Europa, fora do Brasil. E nós somos uma potência para a glória de Deus. Mas houve sacrifício, né, dos iniciantes, e eu acredito que até hoje muitas pessoas fazem sacrifício pela nossa obra, mas Deus honrou e vai continuar honrando, porque, né, aquilo que é do Senhor, quando Ele chama, Ele capacita. E isso que nós vimos, porque apesar das privações humanas, o Senhor capacitou de uma maneira grandiosa, espiritualmente. E hoje eu vejo, né, com minha família também seguindo o rumo da direção da igreja. Isso é uma honra. Para nós, a gente é pequeno diante daquilo que os nossos olhos contemplam hoje. Eu estava pensando sobre isso e falei, meu Deus, só o Senhor para nos dar essa graça, né, de contemplar também agora meu irmão, Bispo Jamir, sendo abençoado com essa dádiva de Deus, essa honra. É um privilégio, mas também sabemos da responsabilidade. Mas não temos medo, porque a obra é do Senhor. E aquele que chama capacita. Então, nós louvamos a Deus, porque valeu a pena. Desde pequenininha, vivendo nessa obra, amando essa obra, temos o coração ardente pela Igreja Wesleyana, sempre seremos wesleyanos, de coração. E eu agradeço a Deus por essa comemoração bem justa, que seja uma grande festa, porque a Igreja Metodista merece, e vamos continuar marchando, né? Firme na graça, no propósito de sermos fiéis e cumprirmos o chamado de Deus para a nossa vida. Deixa eu fazer só uma última pergunta. Na opinião da senhora, qual o grande legado que o seu pai deixou para essa igreja? Servir. A fidelidade ao Senhor e servir. Servir com coração, amor, muito amor. E a fidelidade a Deus, em primeiro lugar, ser obediente, servir com amor. Esse foi o legado que meu pai nos deixou, e com a graça de Deus vamos levar até o final. Servir ao Senhor de todo o coração e amar ao povo. Esse é o legado. Obrigada, irmã Alzira. Deus abençoe.